Paz do Senhor, os irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, no seu capítulo 19, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 3. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis um reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à reflexão da palavra do Senhor, do livro de Êxodo. Hoje nós vamos tratar a segunda parte da obra do Senhor, daquela divisão que nós fizemos a respeito do livro de Êxodo. Propriamente falaremos da lei de Deus. O texto que nós lemos aqui é um texto importante do ponto de vista israelita, porque foi dado pelo próprio Deus. Deus chamou a Moisés e falou a Moisés e disse a Moisés que Moisés deveria falar essas palavras a todo o povo de Israel que estava no acampamento, bem como a nós, porque estas palavras também foram proferidas pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. A mesma palavra, o mesmo conceito e a mesma ideia estão imbuídas nesta fala: vós sereis uma nação sacerdotal. Aspecto importante dessa palavra e de que forma ela faz sentido para nós. Quem é o sacerdote? Nós vamos falar um pouco mais do sacerdote na próxima semana, mas hoje nós podemos apenas resgatar um aspecto que vai nos ajudar na compreensão da lei de Deus, que é o trabalho sacerdotal. O sacerdote propriamente ele trabalha com a lei de Deus, bem como nós os cristãos também nos dispomos e trabalhamos e cremos na palavra de Deus. E é a palavra de Deus, bem como a lei, que purifica o homem, que coordena o homem, que dirige o homem e que dá sentido na vida do homem e direção de como o homem tem que viver. E isso em si torna ele santo. Ele é santificado pela palavra, bem como era santificado pela lei. Ele era escolhido por Deus, ele era separado por Deus como uma propriedade particular, se ele guardasse exatamente aquilo que Deus tinha determinado dentro de uma aliança, bem como nós já tivemos a respeito disso em Gênesis, que a aliança naquele período era tida como um contrato em que as pessoas se comprometiam a cumprir aquilo que era já conhecido como as cláusulas. Era uma lei estabelecida, essa lei era para ser observada, era para ser guardada por ambas as partes, e a parte que quebrar a lei está sobre pena e as consequências que eram impostas. E a lei ela foi conhecida dessa forma, a lei ela foi entendida dessa forma, como um conjunto de regras específicas que tratavam a respeito da santificação do povo de Deus. No texto, nós vimos que essa lei, a lei de Deus, ela foi dada a Moisés num local específico, no monte. Olhando para o texto em si, você pensa que isso não tem nenhum sentido, não tem nenhum detalhe em torno desta fala. Mas sim, nos tempos antigos, toda a crença de
todas as religiões estava centralizada nos pontos altos. Dentro das religiões mundiais, você vê que os conceitos de Deus naquele período estavam todas voltadas para as alturas, Alexandre. Então, os deuses, segundo a crença de todos os povos naquele período, eles vinham até os montes, que eram partes altas, eles habitavam em cima dos montes, que eram as partes mais altas, próximas do céu, eles desciam e tocavam nessas partes que são mais altas, bem como os templos que eram construídos eram bem altos, cada vez mais alto, porque tinha esse intuito de quanto mais alto, mais próximo do céu, e quanto mais próximo do céu, mais próximo das divindades, dos deuses. Então, aqui nós vemos Deus chamando Moisés e entregando a Moisés a lei e tendo esse contato com Moisés exatamente no monte. A primeira aparição de Deus a Moisés foi no monte, o Monte Horebe, aonde a sarça ardia. E depois nós vamos ver da mesma forma que Deus, é ali que Deus se manifesta, no monte. Isso é importante por quê? Porque embora a lei foi dada nas alturas, no monte, posteriormente, isso não aconteceria mais. Isso de Deus se manifestar em locais diversos, né, para poder falar com seu povo ou receber adoração, isso acabaria com a construção do tabernáculo, que seria um espaço sagrado. Então nós vimos que Deus ele começa se manifestando no monte, Deus se manifestava em altares, Deus se manifestava no tabernáculo e por fim, Deus se manifestava no templo. O conceito que nós temos de lei, quando nós pensamos o que seria uma lei, a mais superficial análise de nossos sentimentos é o suficiente para provar que a obrigação moral é a obrigação de conformar o nosso caráter, a nossa conduta, à vontade de um ser que é infinitamente perfeito, que tem autoridade para valer a sua vontade e que tem o poder e o direito de castigar a desobediência. Ou seja, a lei dada a Israel, ela é a representação da vontade de Deus, ela é uma obrigação da consciência e todos devem obedecê-la sob pena de castigo aos que descumprirem. Todas as leis que foram dadas no tempo antigo, elas tinham por si própria o castigo, né, para aqueles que as desobedecessem. A lei de Deus, ela deve ser compreendida como uma representação da vontade de Deus. Quem era o responsável nos tempos antigos por determinar a lei? Os reis. Os reis editavam as leis, né? Os sacerdotes escreviam as leis e o rei selava com seu anel. Então nós vamos ver aqui uma manifestação de Deus apresentando-se como um rei a Israel, dando a Israel exatamente uma lei, e essa lei era uma representação da sua vontade, que todo Israel seria obrigado a cumprir essa lei. E essa lei era uma obrigação da consciência. Quando você faz uma análise de você mesmo, que você olha para dentro de você mesmo, você por si próprio, você tem consciência da sua condição moral. O indivíduo que comete imoralidade, ele sabe que ele é um imoral. Ele pode, de um modo ou de outro, tentar bloquear isso da consciência dele, pode de alguma maneira negar a si mesmo, mas ele sabe isso. Por quê? Por causa da consciência moral, por causa da sociedade moral que está ao redor dele. O indivíduo que na sociedade é conhecido, por exemplo, como um ladrão, esse indivíduo, ele sabe que ele é ladrão, ele tem consciência que ele é ladrão, porque ao redor dele tem um monte de pessoa que não é. Ele tem um padrão na sociedade que é contrário ao padrão que ele vive. Então quando ele olha para si, ele sabe a condição que está, a sua consciência sabe a situação que se encontra. Então ele tem consciência que ele está sujeito à pena da lei.
Todos nós sabemos dos nossos erros e nossas falhas. Por quê? Porque em nós conhecemos, nós temos um padrão de moral. Nós temos um padrão daquilo que é certo e que é errado. Nós temos uma noção interna e externa. Internamente, quanto à nossa consciência. E externamente, nós temos a lei de Deus, que é a palavra de Deus, e as leis civis, que regulamentam o comportamento social. Então, a lei, ela é a representação de uma vontade soberana. As leis do nosso país é uma representação de uma vontade soberana. As leis de todos os períodos eram representações soberanas, ou do soberano. Pode ser soberana no sentido de que a lei representa a vontade conjunta de um povo, de um reino. E pode ser soberano no sentido que ela pode representar a vontade de um só, como por exemplo uma ditadura. Uma ditadura, o ditador é quem dita, não é isso? Em uma democracia, seria o povo, por meio dos seus representantes. Só no Brasil que isso não funciona. Aí nós temos que entender a lei de duas maneiras. Nós precisamos dividir a lei. Ou quando os autores bíblicos, melhor, falam de lei, por exemplo, o apóstolo Paulo, é fundamental que você compreenda essa divisão aqui, ó. E não esqueça-se dessa divisão. As leis podem ser divididas em duas partes. A primeira parte são os 10 mandamentos. A primeira parte, não esqueça disso, são os 10 mandamentos. E a segunda parte são conhecidas como livro da aliança. A primeira parte são os 10 mandamentos e a segunda parte são conhecidas, e aqui está em Êxodo 24:7, são conhecidas porque assim Deus as nomeou, como livro da aliança. Os 10 mandamentos, ou decálogo, decálogo significa 10 palavras. Os 10 mandamentos ou decálogo se subdividem em duas partes, sendo que os 4 primeiros mandamentos diz respeito à relação entre divino, Deus e humano, seres humanos. E os 6 restantes mandamentos, que compõem 10, referem-se à relação entre humano e humano. Não se esqueça disso. Os 4 primeiros mandamentos, você pode observar, dizem respeito à relação entre Deus e o homem. E os 6 restantes mandamentos diz respeito entre os homens em si. Essa é a primeira parte do que chamamos lei. E a segunda parte é o livro da aliança. Aqui é importante você entender. São consideradas um detalhamento dos 10 mandamentos. Presta atenção. A lei que Deus deu a Moisés é um detalhamento para o povo de Israel. Ela é específica porque ela foi dada para o povo de Israel, numa situação cultural, histórica e redentora do povo de Deus. Os 10 mandamentos foram detalhados e aplicados para o contexto de Israel. Se fosse um outro povo, em outras condições, vivendo sobre outras características, pode ser que essa lei seria diferente. Os 10 mandamentos, eles são fixos, eles não se movem. Eles foram escritos pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos não se movem. Eles estão bem como escritos até hoje. Até hoje os 10 mandamentos são válidos. Mas você tem que entender que a lei foi um detalhamento que foi feito só para o povo de Israel. As leis observavam só a situação de Israel. As leis foram aplicadas só para a condição que Israel se encontrava naquele momento. Essas leis são transitórias, são passageiras e substituíveis. As leis são substituíveis. As leis são aplicadas de modos diferentes a outros povos. Entende? Os 10 mandamentos, eles não se mexem, estão parados, são fixos, irrevogáveis, absolutos e universais. As leis não.
a lei que Deus deu a Moisés é só para o povo de Israel, naquele momento da história, para aquelas situações específicas que era da história de Israel. Se, por exemplo, a lei fosse dada aos egípcios, é outra situação, é outro cenário, é outra história, são outros problemas, são outros desafios. E como Deus sabe de todas essas coisas, com certeza Deus moldaria a lei a partir dos 10 mandamentos, sempre será a partir dos 10 mandamentos para um outro povo qualquer, entende? Por exemplo, existem leis que são próprias a um indivíduo que está na condição de escravo, mas se em algum outro reino não tiver a escravidão, então essas leis não teriam sentido algum, Deus não estabeleceria elas. Mas como no meio de Israel isso ocorreu, então existiam leis específicas para isso, entendem? Os 10 mandamentos são absolutos e universais, válidos em todos os tempos, em todas as épocas, inclusive hoje. As leis não, as leis eram só para aquele momento da história. Essas leis não têm sentido nem hoje. Por quê? Porque o Israel do passado não é o Israel de hoje. Aquele Israel do passado, com aqueles problemas do passado e aquelas situações do passado, mudaram. Por isso você tem que compreender esse aspecto da lei. Essa lei foi dada naquela aliança, para aquela aliança que o povo tinha com Deus, a aliança que foi feita junto a Abraão e para a sua descendência. A lei só é válida para aquele período. A lei não tem validade nenhuma para nenhum de nós que estamos aqui. Aquela lei, os 10 mandamentos sim, mas aquela lei não. Nada daquela lei, absolutamente nada daquela lei precisa ser observado. Por quê? Porque foi dado para aquele contexto, para aquele período. Agora, os princípios irrevogáveis estão nos 10 mandamentos, e eles precisam ser observados. As leis estão divididas em categorias: religiosa, social e sanitária. Aqui estão os 10 mandamentos, escritos por Deus, irrevogáveis, absolutos e universais. Não terás outros deuses diante de mim, relação Deus e homem. Não fará para ti imagem de escultura, não as adorarás, relação entre Deus e o homem. Não tomarás o nome do Senhor em vão, relação entre Deus e o homem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, relação entre Deus e o homem. Agora as relações sociais entre homem e homem. Honra o pai e a mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Relações próprias entre seres humanos. As leis estão divididas em categorias religiosa, social e sanitária. Primeiro trataremos aqui algumas leis religiosas. Bem como eu disse na semana passada, aqui nós temos as leis de cunho religioso, de categoria religiosa, referente às festas. As festas que eram próprias do povo de Israel, bem como a festa da Páscoa. Nós temos aqui a primeira festa, que é a festa dos pães sem fermento, é a Páscoa de Yahvé. Comemora-se a libertação do povo cativo. Comemora-se a libertação do povo do cativeiro egípcio e o livramento dos hebreus no dia da passagem, Pessá, do anjo destruidor, celebrada no dia 14 de Nissan, uma festa de cunho religioso. Isso aqui era obrigatório. Eu disse na semana passada, e ela deveria ser observada dentro daquilo que a lei determinava para aquele povo. No último dia da Páscoa, era celebrada essa segunda festa aqui, a festa das primícias, dia que se ofertava os primeiros frutos da cevada, que eram os primeiros cereais colhidos. Esta festa lembrava a provisão material, isto é,
o sustento que vinha de Deus. Yahvé dava chuvas sobre a terra fértil, para que seu povo fosse sustentado. Um dia depois da Páscoa, no último dia da Páscoa, perdoe-me, era ofertado ao Senhor os primeiros frutos da cevada, os primeiros frutos do trigo. Era a comemoração da festa das primícias, do dia das primícias. E 50 dias depois de oferecer os primeiros frutos, vinha a festa de Pentecostes. 50 dias depois das ofertas de primícia, deveria no sábado oferecer oferta de manjares ao Senhor. Esta era a celebração final do ciclo de colheitas que Yahvé proveu a Israel. Existem ainda outras festas, mas essas 3 festas aqui eram próprias da lei que Deus deu a Israel e que deveriam ser observadas dentro do que a lei determinava. Todas essas festas aqui, começando da Páscoa. No último dia da Páscoa se oferecia os primeiros frutos da colheita, da cevada, e 50 dias depois se oferecia ao Senhor, numa celebração final, a oferta de manjares. Por que 50 dias? 50 dias porque dentro desses 50 dias correspondia ao tempo total da colheita. Seriam os ciclos da colheita, esses 50 dias. Por isso essa festa é conhecida como festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes. A segunda categoria de leis, e aí existem muitas leis, só que eu separei algumas, são aqui de cunho social. Essas daqui são interessantes, são bem interessantes. Olha para você ver. A lei do respigo. Não é respigo ou rabisco. Não rabiscarás a tua vinha, deixá-lo-ás para os pobres e para o estrangeiro. Quem aqui conhece a lei do respigo? Quem mais? Como funcionava? No dia da colheita, o israelita, né, dono dali da sua vinha, da sua plantação, o que ele fazia? Ele contratava ali os seus trabalhadores, né, pagava o dia de trabalho, bem como colocava os seus escravos a trabalhar. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que apanhar os frutos. Se um fruto cair no chão, não pode pegar. Se na hora de ele pegar ali uma fruta, na hora que ele for colher, caiu no chão, não pode pegar. É lei, não pode pegar. Perdeu. Se metade da plantação cair no chão, não pode pegar. É lei. Quem descumprir desobedece à lei e está sobre julgamento. Não pode pegar. Quem é que vai pegar esses frutos que caíram? Os pobres, o órfão e a viúva. Eles vêm atrás e eles vão pegando tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que eles deixaram cair. Isso é do pobre, não pode mexer. É lei de Deus. Essa era uma das leis de Israel. Por exemplo, essa lei tem sentido para nossa época? Não tem sentido, embora seria uma coisa boa, né? Não seria ruim, mas era para aquele período. Então, se caísse fora do cesto algum alimento, não podia pegar, era do pobre. Aí nós lembramos da história de quem? Quem na Bíblia atuava fazendo essa cata, esse respigo? Ruth. Muito bom. Ruth era pobre, então ela vinha atrás pegando tudo aquilo que caía. Era uma lei em Israel, não podia pegar. Caiu. Segunda lei, a lei do empréstimo, a moderna agiotagem, ou a chamada usura. Se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não se comportará com ele como credor, não lhe imporá juros. Ou seja, o cristão, ele não pode emprestar dinheiro sob juros. O judeu não pode. Irmão, mas e o cristão? É que sem querer eu falei a palavra cristão. Mas qual é a minha posição em relação a isso? Embora eu precisava refletir um pouco mais sobre essa temática. Por exemplo, se
Isso se aplica a um cristão? Um cristão poderia emprestar dinheiro e não receber juros? Não, por quê? Então pega a Bíblia e me mostra que é errado. Porque essa lei aqui, ela não é para os cristãos. Eu não tô fazendo afirmação nenhuma ainda, tá? Se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo que essas leis não são para o cristão. Entendeu? Existe um princípio aqui. É evidente que qual é o princípio que está por detrás disso aqui, dessa lei? É evidente. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que está precisando de dinheiro e vai lhe impor juros? Isso vai prejudicar ainda mais a situação da pessoa, né? E isso mostra a cobiça do seu coração, não cobiçarás, né? E a falta de amor ao próximo, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, e se um cristão for dono de um banco? O banco impõe juros. Ah, irmão, mas o banco é diferente, porque o banco é uma instituição liberada para atuar dentro desses fins financeiros. Ué, mas a Bíblia liberou? Ah, não, o governo liberou. Aí nós temos que entrar na Bíblia e questionar a autoridade do governo. O governo tem autoridade de ir contra a Bíblia? A palavra do governo ou as leis governamentais estão acima da palavra de Deus? A nossa Constituição está acima da palavra de Deus? Então eu tenho que obedecer a Constituição e desobedecer a Deus? Então parece que é um tema simples, né? Não é bom, evidentemente não é bom. Evidentemente não é bom. Eu não estou falando que é bom, eu sei que é ruim. Emprestar dinheiro para uma pessoa que está precisando, está numa situação difícil e lhe impor juros, não é legal. Se você tiver um mínimo de consciência. Agora, se é certo e se é errado, quem determina isso aqui é a Bíblia. Então, se estiver errado, então está errado também o bancário. Então, um cristão não poderia ser dono de banco. Banqueiro, né? Bancário não, banqueiro. Um cristão não poderia ser banqueiro, dono de um banco. O dono, por exemplo, o dono do Banco Itaú não pode ser um cristão, porque ele cobra juros. Ah, não, mas o banco pode, porque o banco é autorizado. Mas é autorizado por quem? Se é uma lei, e aí você tem que entender que lei é lei. Lei é lei. Entendeu? Não tem um banco de Israel, né? Uma parte lá em Israel que era um banco. Não tem, é lei. Então, eu não tenho ainda conhecimento suficiente para dizer se é certo ou errado um cristão. O judeu está aqui, ó, é lei, era errado, não podia. Mas se um cristão pode ou não emprestar dinheiro, que é ruim, uma pessoa precisando de ajuda, você emprestar dinheiro e pôr juros, não é bom, não é saudável. Que cobiça é essa do coração? Então, se nesse sentido, poderia ser considerado errado. Agora, existem questões que a gente precisa observar com mais calma. Lembrando que eu não falei que a agiotagem é permitido e nem disse que não é. Eu abri a questão. Pastor, é ou não é agiotagem pecado? Emprestar dinheiro sobre juros. Esquece a palavra agiotagem. Emprestar dinheiro sobre juros. Pecado ou não é? Pecado. O pastor falou que é pecado, é pecado. Eu não falei nada. Eu deixei a questão em aberta. A lei do ladrão. Se um ladrão for pego arrombando uma casa de noite e for ferido mortalmente, o que o feriu não será culpado do sangue. Aqui nós estamos numa situação de furto. Um ladrão entrou na casa de uma pessoa, essa pessoa chegou, viu o ladrão, o feriu mortalmente, ele morreu. Ela não era culpada do sangue. Agora, se porém já havia sol quando o tal se deu, quem feriu comete homicídio. Presta atenção nessa lei. Se o israelita chegou e pegou um indivíduo de noite, tentando arrombar a porta da sua casa, e ele o atacar e o ferir mortalmente, o sangue esse indivíduo que o matou é inocente do sangue. Mas, se isso acontecer de dia, aí ele vai ser um homicida, se ele matar o ladrão. De noite, ele seria inocente, mas de dia,
ele é homicida. Olha que interessante. Por quê? Porque de noite, hoje quando nós pensamos em noite, e você sai lá fora, você vê a iluminação pública, a iluminação da fachada das casas, por todo lado você vê luz, você vê os carros iluminando, por todos os lados. Você está na rua, você consegue identificar as pessoas. Por quê? Porque a rua é clara, mesmo à noite é clara. Se você for no centro da cidade lá, é claro. Tem muitas lâmpadas, muitas luzes. Aqui, quando nós olhamos aquele contexto, ele era um contexto de escuridão. 6 horas acabava o dia. Irmão, você não enxergava mais nada. O povo estava no deserto. Não tinha luz, não tinha nada. A lamparina é uma luz fraca, é uma luz pequena, é uma luz só para o interno. E assim, o azeite era peça rara, então não se queimava, não é que nem a gente deixa a luz acesa até altas horas da noite, dorme com a luz acesa, quem quer. Não existia isso. Então era um contexto de escuridão. Então se você chegasse naquela situação e pegasse o ladrão, sabe Deus quem é. Então o israelita que ferisse mortalmente um ladrão, ele estava inocente do sangue. Se ele matasse esse indivíduo, ele era inocente. Agora, se isso acontecesse de dia, ele era culpado e o homicida. Por quê? Porque a ideia desta lei era o seguinte: era que esse ladrão, ele fizesse a restituição daquilo que ele roubou. Se ele roubou, ele deveria devolver 3 vezes mais. 3 vezes mais. E se ele tivesse vendido aquilo que ele roubou e não tivesse dinheiro para pagar, a pessoa que ele roubou poderia tomá-lo e vender ele. Vender o ladrão. Imagina, quem quer comprar um ladrão? Então, mas assim, o ladrão, ele estava dentro do povo de Deus, né? E aí a gente não pode, esse é o perigo da coisa, né? Entende? Bom, ele estava dentro do povo de Deus. Então ele era vendido para ser escravo. E o dinheiro do preço que foi pago por ele era o dinheiro da restituição daquilo que foi roubado. É assim que funcionava. Lembra Zaqueu? Zaqueu prometeu devolver quantas vezes mais? Aí você pensa assim: nossa, que atitude bonita de Zaqueu. Não, era o que a lei determinava. Ele tinha que devolver duplicado, triplicado. Ele disse: se eu roubei, eu devolvo. Mas era lei. Ali eu já vi muita gente enfeitando aquilo. Nossa, você viu que coisa linda? Zaqueu estava disposto a devolver mais do que ele pegou. A lei determinava isso. Não tem nada demais ali. Não tem nada demais um ladrão dizer que vai devolver o que roubou, né? Bom, tem gente que acha bonito. Bom, vamos lá. Então ele tem que restituir. Então nós temos aí a lei do respigo, né? A lei do empréstimo e a lei do ladrão. Pode passar, pastor. E as últimas, leis sanitárias. Vamos correr. Proibido comer sangue. Era uma lei que tinha implicação teológica e sanitária. Teológica, porque as outras religiões consumiam sangue, principalmente nos sacrifícios, né? Até sangue humano era consumido. É consumido até hoje. E tinha uma medida sanitária por causa das doenças e dos parasitas que são próprios do sangue. Então, se o povo de Deus, se alguém consumisse sangue, ele seria expulso do povo. Não tinha volta, ele foi expulso. Vai para o deserto, desaparece. O isolamento do contaminado. Olha que interessante, nós estamos num período que se fala muito sobre isolamento social, não é? O isolamento social, todo mundo entra para dentro de casa e fica dentro de casa. E parou o mundo, né? Naquele tempo, Deus já estava muito à frente dos métodos de isolamento social que a gente vê hoje. Por quê? Porque a ideia era isolar só o contaminado. Não eram só leprosos, né? Existiam outras doenças, a lepra, a sarna e qualquer outra inchaço e ferida brilhosa que saísse no corpo, independente do que fosse, o indivíduo tinha que entrar em isolamento. Aí ele passa por um rigoroso isolamento. Alguns eram postos até para fora da cidade, dependendo da situação que se encontravam. E existia um processo de purificação. Ele passava por um processo
até de fato estar purificado da doença, ser sarado da doença. Mas ela tinha uma implicação teológica, porque o indivíduo que estava com lepra, ele estava imundo quanto ao seu corpo e, ao mesmo tempo, imundo espiritualmente. Ao mesmo tempo que se fazia uma purificação sanitária relacionada ao corpo, também se fazia a purificação dos pecados desse indivíduo. Era um ato conjunto, entende? Proibido comer gordura, né? Aí, ó, quem come gordura, pedacinho de gordura? Essa lei aqui não tem nada a ver, né? Bom, vamos lá. Tem uma implicação teológica e sanitária. A pessoa que comesse seria expulsa, bem como o sangue. Sangue e gordura. Um israelita comeu gordura, está expulso. Se uma criança comer gordura, meu irmão, tira a criança fora. É lei. Ah, nossa, que lei dura. Pois é, ela representa a vontade de Deus. Deus, ele disse que separaria um povo santo. E Deus fez isso mediante uma lei. Lei é lei. Proibido comer carne de animais, de animal que não rumina e não tem a unha fendida. Um animal que não rumina e que não tem a unha fendida não pode ser comido. E aí nós temos, por exemplo, a carne do porco, né? Veja bem, esses animais especificamente eram animais que naquele período estavam quase sempre associados ao paganismo, a oferta que se fazia aos deuses pagãos. Então, esses animais foram rejeitados. E também porque a carne desses animais era muito suja. A quantidade de parasita que tinha nesse tipo de animal era muito grande. O ruminar é um processo digestivo do animal. O animal, ele come aquilo, mastiga e engole. Depois o que ele faz? Ele põe para fora de novo e continua mastigando. Esse processo, ele vai eliminando as toxinas do corpo. E a carne vai se tornando cada vez mais pura e limpa. Esse tipo de animal que rumina, ele pode ser comido. A carne dele é limpa, porque ele tem um sistema digestivo muito complexo. O porco, o sistema digestivo do porco, irmão, é uma coisa muito pequena. Os israelitas, não, mas não estão, porque eles ainda seguem a lei. Uma linha dos israelitas ainda segue a lei. Até porque, irmãos, a lei, ela foi dada num período que não existiam os processos que tem hoje de limpeza de carne, de criação, de controle. Então, por exemplo, hoje um porco come ração. Naquele tempo, os porcos comiam até fezes humanas. E como é que você vai comer um animal nesse estado? Com um sistema digestivo pequeno, entendeu? Um sistema digestivo que praticamente, seja quem criou o porco aqui sabe, o porco come, meu irmão. Bom, aí, qualquer pessoa que comesse essa carne, ela ia ter que passar por um processo de purificação e ela seria considerada uma pessoa imunda até a tarde. Então, no próximo dia, depois de purificado, esse indivíduo era considerado puro. Por exemplo, se esse indivíduo que comeu carne de porco, comeu no dia de se oferecer a oferta da Páscoa, de participar da Páscoa, não podia participar. Ele participaria da Páscoa no próximo dia, em que ele já estaria puro, entendeu? Não podia. Então ele estava numa situação de impureza diante de Deus. Então, eu tratei poucas leis, existem muitas outras leis. É só para a gente ter uma noção. E para você ver o tanto de problema que já deu. A necessidade das leis. As leis eram necessárias para que o povo de Israel abandonasse os valores e os princípios errados incorporados ao longo do período vivido no Egito. Por que uma lei tão dura a um povo que vivia sobre uma lei tão aberta, né? Justamente para limpar o povo, para purificar aquele povo. O desejo de Deus era um povo santo. E aí o conceito de santidade próprio do Antigo Testamento é separar uma pessoa, objeto que seja, e dedicar ele a uma ação, a um uso exclusivo. Esse é o conceito de santificação de Deus.
O povo seria totalmente diferente de tudo que tinha, de todos os demais povos daquela região. O povo seria diferente. E essa marca, né, diferente do povo, era bem o caráter de Deus que seria resplandecido para as demais nações. Era um povo diferente, era um povo conhecido. Aí nós vamos ver, por exemplo, quando nós falarmos do tabernáculo, era um povo que adorava a Deus no tabernáculo, não era o povo que subia no monte, né? Que aí difere o povo de Israel dos demais povos que buscavam as divindades nos montes. Então, Deus estava purificando para si um povo, como está agora. O crente ele é separado do pecado, da vida de pecado, e dedicado exclusivamente a uma vida de adoração a Deus. Essa é a vida do crente. Aquilo que Deus fez com Israel, Ele fez naquele período, daquela forma, daquela maneira, utilizando-se daquela lei, bem como Ele ainda o faz conosco, mas de outra forma, seguindo os mesmos princípios, mas leis diferentes. Então a necessidade da lei era purificar o povo. E as funções da lei? A lei serviu para demonstrar o caráter de Deus e levar o homem ao conhecimento do pecado. O homem ele conhece o pecado de fato quando ele conhece a lei de Deus, porque aí ele conhecia a vontade de Deus. E o que é o pecado? Qual a definição de pecado? Simples. O pecado é a quebra da lei de Deus. Quebrou a lei de Deus, isso corresponde ao pecado. Todo pecado é pecado contra Deus. Ponto. Todo pecado, antes de ser pecado contra o próximo, é pecado contra Deus, porque você quebra a lei de Deus. Por exemplo, você xinguei a irmã Débora. Eu pequei contra ela e contra Deus. Eu tenho que me retratar das duas formas, né? Eu xinguei a Débora, aí ela vai vir pedir desculpa para mim. Ô Diego, eu queria pedir desculpa para você porque você me xingou. Não, eu tenho que me retratar com Deus e com ela. Bom, pode passar, pastor. E aí, a questão da lei, eu sei que a gente tem um instinto de querer pegar aquela lei e querer aplicar pro aqui e pro agora. Não é que a gente quer fazer? Não é isso. A gente quer usar aquela lei que foi dada para o povo de Israel para o nosso tempo agora. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Não dá certo e nem pode. Porque se fôssemos para observar as leis, nós teríamos que observar todas, e não só aquelas que nos é interessante.